Você vai ver hoje o testemunho de um ex-jogador de futebol. Em abril eu desci no Camp Nou, que hoje é Camp Nou, não sei porquê, antigamente era Nou Camp, que é em Barcelona, e no Barcelona. Vai conhecer as lutas dele. Porque bateu um vazio muito grande. E como o evangelho entrou em sua vida. Mas quando alguém viesse falar comigo, eu tinha algo dentro de mim que me levava a Deus. A minha conversa com o Álvaro Galindo, você acompanha ainda hoje no Identidade. Olá, quero te cumprimentar, de repente é a primeira vez que você está vendo aqui esse programa, seja muito bem-vindo. Esse é o Identidade Geral, agora também é o seu programa de boas conversas. E olha, a gente tem um pensamento hoje que diz o seguinte: não devemos ter medo das mudanças que estão acontecendo. A história que Deus tem para a minha e a sua vida é linda e vai se cumprir. Deus cuida de tudo, viu? Se você tem dúvidas disso, com essa história do Álvaro Galindo, que viveu uma verdadeira mudança de vida. No campo de futebol estavam os seus sonhos. Jogador de futebol na década de 60, o Álvaro Galindo tinha um promissor futuro nessa carreira. Apesar do incentivo da família e o talento natural para o esporte, ele desistiu de tudo. Somente anos depois, o Álvaro foi entender que o motivo por ter desistido do futebol foi a constante sensação da ausência de um Deus. E quando ele se deparou com as verdades apresentadas na Bíblia, ele não teve para onde fugir. Em 30 segundos, você vai ver a minha boa conversa com o Álvaro Galindo. Já está de volta aqui o Identidade. Quero te falar sobre o site Bíblia, biblia.com.br. Você entra lá agora, o link está aí na sua tela, biblia.com.br. Você vai entrar lá, fazer um cadastro super simples, super rápido e vai procurar pelo curso Ouvindo a Voz de Deus. Esse curso completo tem 27 lições, 27 estudos sobre a Bíblia. Tudo que você vê aí, os pastores, apresentadores aqui da Novo Tempo falando, está na Bíblia. E no curso Ouvindo a Voz de Deus, você vai poder aprender sobre tudo isso, tá bom? biblia.com.br, faça já o curso Ouvindo a Voz de Deus. Mas chegou o momento da gente receber o Galindo, ele já está pronto, está preparado aqui com a gente. Ô Galindo, Oi, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Fique à vontade. Tô aqui comigo com um craque do futebol, ou ex-craque do futebol. Você ainda joga, Galindo? Ainda jogo. Ainda joga, né? Essa paixão tá lá. Quando as pessoas me perguntam ainda, é porque não era mais para fazer mais nada, né? Não, tem que fazer sim. Pois é. É um esporte, né? E como é bom a gente poder praticar um esporte. E a idade chega, e aí é obrigatório, né? Porque muita gente para e é bom que não parasse de todas as atividades físicas. Claro, que isso continuasse, né? Mas ainda corremos um pouco. Legal. Você tinha esse sonho de criança, de ser jogador de futebol como muitos meninos por aí? Era uma coisa que era um sonho mais da sua família que foi implantando em você? Como é que foi isso? Não, da família, nada. Na minha infância, nós brincávamos, né? Um monte de coisa que hoje os meus filhos não sabem nem o que é. E não conseguimos fazer nada, não brincam ao ar livre, não correm, não tem na bicicleta, não andam de bicicleta. Às vezes tentam, mas desistem. E as bicicletas que tinham no passado, o pneu era maciço, né? Não enchia. Aquela coisa dura mesmo. Era terrível, né? Então, não tinha como pedalar, não tinha freio, não rodava, era só para frente. Umas coisas assim, né? Jogava bolinha de gude e nós éramos felizes e de repente não sabíamos. E então brincávamos muito. E o futebol fazia parte dessas atividades. Aí, exatamente. Eu já com 8, 9 anos de idade, eu já participei com os adultos em futebol de campo. Então, 11 contra 11 e tal, né? E aí não teve assim, a infância, continuei com essa infância, porque as minhas amizades eram com os adultos. Uhum. Então, que me chamavam, né, para ir jogar com eles e tal. Mas não que fosse assim. Nesse período, mesmo tempo dos profissionais, o que ocorria é que as pessoas, eles queriam jogar futebol. Não importava onde. Se era profissional, se não era, se era na praia, se era no campo, se era em qualquer outro lugar. Então, era jogar futebol.
Então, tinha clubes do Brasil que excursionavam, como o Santos, jogavam todos os dias. Né? Parou até guerra na África, uma ocasião. Mas, por quê? Vamos jogar futebol. E eu estava nessa. Então, não houve assim, não, eu vou ser um jogador de futebol. Ser jogador de futebol naquele tempo também não era uma situação, uma coisa que seria uma profissão que era... Respeitada, valorizada. Nada, porque o slogan naquele momento é quem não toma, não joga. Quem não bebe, não joga. Você, inclusive... Eu nunca fumei, nunca bebi. Então, você, mesmo muito novo, começando a jogar, anos 60, por ali, você passou por diversos clubes. Aí você foi chamado para jogar na Europa. Sim. E aí eu fiquei sabendo que você não foi justamente por isso, porque jogador bebia demais. É isso mesmo? Eu não queria ir. Eu cheguei em casa, que estava jogando no Perdigão de Santa Catarina, que depois virou futebol de salão. Eu joguei futebol de campo por 4 meses. Eu já não gostava de estar, porque o ambiente para mim não servia. Uhum. Então, ao chegar em casa, meu pai nem me cumprimentou. Ele disse assim, teve um jogador de futebol, o ex-jogador aí, o Jorge Trombada, esteve aqui e disse que vai te levar para a Espanha. Meu pai é espanhol. Eu falei, eu não vou para lugar nenhum, não jogo mais futebol. Isso já com 18, 19 anos. Eu não falei, não jogo mais. O ambiente, para mim, não servia. Não era um ambiente, muita falsidade, etc. Né? Esses ambientes não são nada bons. Né? Nunca tive um princípio assim religioso, sim, de educação pelos pais, aquele princípio católico romano, etc., sim, mas de princípios de obediência, de sim, fazer só coisa que presta, não fazer nada de errado. Apesar que meu pai fumava e bebia, ele falou que nunca queria me ver fumando nem bebendo. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Aí quando eu completei 14 anos, que os adultos vinham lá, que o meu aniversário 31 de dezembro, meu pai 25 de dezembro, então era dois finais de semana, 2 finais de feriados, onde não precisava convidar ninguém, quase que a cidade inteira vinha lá, porque ia ter barril de chopes à vontade e tal, e tal. Quando eu cheguei aos 14, o pessoal ficou no tal de vira-vira, para ver quem bebia mais. Então, meu pai me chamou para mim ir lá e beber com eles. Eu falei para ele, olha, fui abusado. O senhor nunca vai ver me bebendo nem fumando. Ele fumava e bebia. E ficou na boa e eu também. Foi a melhor coisa que eu fiz. Claro. Foi assim algo... Que aí ele relaxou também, né? Ele relaxou e ficou tranquilo. E eu vim nesse final de semana, né, para não voltar mais, eu não queria mais saber de jogar futebol profissional. E aí passou 2, 3 dias, o Jorge apareceu lá em casa, me levou em São Paulo, me apresentou para um empresário lá, de origem portuguesa e tal. Ele tinha os restaurantes e algumas coisas em São Paulo, e isso foi em dezembro. Em abril eu desci no Camp Nou, que hoje é Camp Nou, não sei porquê, antigamente era Nou Camp, que é em Barcelona, e no Barcelona. Então, com isso daí eu acabei indo para a Europa. E tinha o seguinte, como eu não queria mais jogar futebol, e tinha naquele período, quem tivesse pretensão de jogar na seleção brasileira, só jogaria no Brasil. Quem fosse para o exterior não era convocado. Era diferente de Era completamente diferente. Agora não. Agora, claro. O camarada só pisa lá e já é convocado, né? Então, melhor do mundo e tal. Mas não era assim. E você ficou 4 anos na Europa jogando? Foi, Como foi esse período lá? De aprendizado, né? De gostar mais do Brasil, né? Não existe país melhor que o Brasil. Os outros são bons? São. Mas não tem outro igual. E outro detalhe, eu fui estrangeiro lá. Uhum. Jogando futebol, eles se tratam assim. Mas você é estrangeiro. Então, e o melhor lugar do mundo para ser um estrangeiro é aqui no Brasil. Que a gente adora um estrangeiro, igual, né? Imagina, eu digo que nós não somos patriotas, somos apátridas, né? Meu pai é espanhol, minha mãe é filha de italiano. Eu vou ser patriota? Normalmente, o patriota não quer ninguém
que não seja nascido na Sim. terra, não é? É. Então, e quem que é brasileiro aqui? Ninguém. Todo mundo veio de algum lugar, De né? algum lugar. Ô, Galindo, mas assim, você está falando sobre a tua trajetória no futebol, você está falando inclusive de princípios morais, né? Cigarro, bebida, como você conversou com seu pai. Mas embora vocês tivessem princípios religiosos, Deus não era uma pessoa muito presente na tua vida naquele momento, né? Zero. Zero. Mas quando alguém viesse falar comigo, eu tinha algo dentro de mim que me levava a Deus. Então, eu era forçado a ir na missa no domingo. E eu voltava, às vezes, com a metade da roupa que eu fui à missa. Porque eu fui à missa, porque na volta a gente ia jogar a bola onde tivesse. E se era com uns pedaços de jornal, fazia uma bola, tinha 3, 4 moleques, já ia jogar ali na coisa, né? Então, isso ficou, né? Então, era o futebol, quer dizer, não tinha tênis, não tinha chuteiras, não tinha... Era muito difícil de ter. Mas tinha muita vontade de jogar. Então, claro, você joga uma bola para um moleque, ele sai correndo. Não é? Então, e vai chutando sem nunca ter sabido nada. Então, isso era aquela história. Eu ia na igreja, se eu não fosse na igreja, eu não ia jogar bola. Ou não ia sair. Então, eu ia à igreja, voltava, a roupa a gente fazia, sapato, né? Aquele sapato apertado, então punha ali para fazer o gol pequeno, porque tinha poucos moleques. E a gente combinava de ir à igreja, mas voltava a estar ali naquele lugar, a gente ia jogar futebol, né? Então isso acabou vindo, e aí os outros incentivando, os adultos, e vamos aqui, e vamos ali. Então um te leva aqui, outro te leva ali, outro te indica acolá, não é? Então, eu viajei aqui, por exemplo, de Minas para baixo, né, até Santa Catarina. Virava e mexia, tinha uma indicação para mim em algum lugar. Né? Virava e mexia, vem aqui, vai lá, vem aqui, vai lá. E quando eu chegava para fazer contrato com esse pessoal, primeira coisa que eles me falavam, bom, primeiro nós vamos te dar estudo. Falei, vocês falaram com meu pai. Meu pai queria que eu estudasse. Para mim, jogar bola era aquilo que, de repente, ele gostaria imensamente que fosse um jogador de futebol, por algo, sei lá. Eu dizia, meu filho, não sei o quê. Mas eu falo, não, ou eu jogo bola, ou estudo. Mas não quero estudar agora. Agora é para jogar bola. Depois eu vou estudar, se for o caso. E ele, então, insistia com isso, e foi o que me fez sempre ter alguma coisa a mais, né? A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo. Na volta, quero entender, realmente, por que você desistiu do futebol e como é que Deus, de uma pessoa distante, acabou uma pessoa muito próxima para você, Galindo? Então, intervalo, a gente volta já. De volta aqui o Identidade Geral, e você sabe que o Identidade é um oferecimento do Anjos da Esperança. Você que não é um Anjo da Esperança, ou você que nem sabe muito bem o que é o projeto Anjos da Esperança, você pode ligar para a gente, saber todas as informações e se juntar a nós nesse grande ministério aqui. 0 Operadora 12 21 27 30 30. A gente está aguardando a sua ligação para que a mensagem da Novo Tempo possa ir cada vez mais longe e ser cada vez melhor. Olha, Galindo, a gente está conversando aqui e no bloco anterior a gente estava falando sobre todo o esquema com o futebol. Mesmo você não muito animado, acabou indo para a Europa, mas lá, jogando, você começou a sentir um vazio muito grande. Naquele momento você não conseguia nem entender que vazio era esse, mas era algo muito forte que você sentia, né? Isso não me dava ânimo para continuar no profissionalismo. Certo? Porque bateu um vazio muito grande. Quando bateu o vazio, eu nessa situação de ficar pensando nessas coisas, bateu um vazio enorme. Plim! Às vezes eu falo para as pessoas, olha, quando bater um sininho, que é o Espírito Santo, né? Presta atenção. Você não vai resistir. Né? Bom, então, e bateu. Esse vazio, quando botava a cabeça no travesseiro, era terrível. Voltei para cá. Acabou a angústia? Não. É porque eu imaginava, deve ser a família. Aí eu cheguei
não estava mais com aquela angústia total de lá, mas Estava angustiado. eu não sabia o que era. Mas teve um amigo lá de infância que ele era gerente de vendas de uma imobiliária grande lá de Santos. Me convidou para ir para lá. Então, eu falei, tá bom, eu vou, né? Então, e aí foi indo, eu comecei ali, né? Eu comecei ali e não tinha respostas para nada. Isso levou, de quando eu cheguei, levou 11 anos. Tive uma imobiliária com outro rapaz lá, que trabalhamos, tinha uma sociedade lá nessa empresa. Depois saímos para ficar juntos e tal. Mas tinha tudo aquilo, né? E, de repente, veio trabalhar conosco um rapaz que era de São Paulo, veio para lá, para Santos, veio um anúncio, né, que nós queríamos corretor e tal. Mas o cara não... A gente ia lá nos prédios que tinha lá de plantão, quando chegava lá, o camarada não estava. Falei, pô, vagabundo, o cara que não vem trabalhar. Era no sábado, né? Sábado ele não ia, também não me falou nada. E aí... Vocês colocaram um apelido nele de vagabundo, né? Não, Sempre... Não, e depois que eu vim para a igreja, que começaram a me chamar, às vezes, para uma conversa sobre isso, como é que foi a vida e tudo mais. E aí eu falo isso, né? Minha mulher fala, pô, não fala isso. Eu falo, pô, mas ele não trabalhava. E no sábado, né? E tudo mais, né? Meu amigo, até hoje, não vai parar nunca mais, né? E justamente, então ele veio, né? Num feriado. Ele estava trabalhando, ele morava na Praia Grande, trabalhava no Guarujá, e já não estavam mais juntos e tal. Aí ele passou no escritório, um feriado, eu estava lá, de frente para o mar, o escritório, e eu lá olhando o mar, com a porta só uma folhinha fechada, o que eu vou fazer? Pensando naqueles negócios. Aí ele chega. E começamos a conversar, e eu já meio atravessado com ele, né? E começou a conversar, sabe, que vai sempre para a religião. E tal, e aí determinado momento ele perguntou sobre, você sabe quais são os mandamentos? Aí eu cresci, né? Falei, dá licença, são 10. Vou te falar alguns, só para dar uma chacoalhada nele. Aí comecei o não matarás, não, e tal. Aí eu falei, o último, guardai domingos e festas. Ele falou, tá vendo, tá errado. Eu falei, agora eu arrebento ele. E como que tá aí? Rapaz, tá na Bíblia. O que é isso? Eu falei para ele, o que é isso? A Bíblia é dos cristãos, você sabe? Explicou tudo. Está escrito lá. Nos 10 mandamentos, você pega o catecismo, a Bíblia e tal. E é que começou a bater um negócio, eu falei, pô, mas está mudando. Então isso provocou uma reação. E eu estava vendo o que estava acontecendo, tudo aquilo que eu pensava, aquele vazio que bateu, era exatamente a falta desse conhecimento. Uhum. Você sentia que o vazio que você sentia lá era a falta de um conhecimento que estava ainda muito embrionário naquele momento. Espiritual. Era espiritual. Era espiritual. Eu não sabia. E naquele momento você não teve essa consciência de que era espiritual, mas quando você foi se aprofundando, você foi percebendo isso. Foi mudando, né? Aí eu conversando mais um pouco em casa, a minha mãe falou, olha, nós temos o tio Francisco, ele é adventista, eu acho. Mas não sei que adventista que é. É do sábado. Então é adventista do 7º dia, eu falei. Aí você foi lá tirar as dúvidas com ele. Foi. A minha mãe começou a ir à igreja. Uma prima minha veio lá e levava ela para a igreja. A minha irmã ia para a praia. Aí a minha irmã, ela falava assim, escuta, mas nós limpamos a casa no sábado. Como que você vai para a igreja? Eu vou limpar sozinha? Não, eu vou também. Entendi. Não vou para a praia e vou também, olha. Então, nisso, as duas foram para a igreja e não saíram mais. Aí veio o estudo bíblico para 31 de julho começar. Eu voltei para casa. Vou fazer o estudo também. Quer dizer, não precisou. Elas orando e eu, a meu modo, elas têm que achar isso. Na Igreja Adventista do 7º dia. E aí elas, os dois querendo, né? Todo mundo, um aqui, outro lá, e juntou.
E eu falei, rapaz, é isso? Aí começou o estudo bíblico. E quando você teve o estudo bíblico, foi conhecendo mais, foi se aprofundando, você viu a verdade que estava na Bíblia e você não conhecia, né? Ou te apresentavam outras verdades que não aquelas, né? Que agora você estava sendo apresentado. Como é que foi o teu sentimento? O que mudou? Como é que esse vazio foi preenchido? O que você sentia? Bom, quer dizer, eu digo para as pessoas hoje, eu sou feliz. É isso. E lá era isso. Eu não sabia ainda, mas eu já era feliz. Não tinha mais esses momentos de nada. Não houve nenhum... Se alguém viesse para tentar me tirar dali para frente, não ia conseguir. Como até hoje. Hoje eu ainda digo, se você me trouxer na Bíblia que o caminho é aquele lá, eu vou, porque eu estou atrás da verdade e não paro mais. Aqui eu tenho. Agora, né? Está nesse livro. Só depende de mim, de aceitar. Eu aceitei. Eu já aceitava Deus através de Cristo, que fez o sacrifício. Mas para mim, até aquele momento, ele estava pendurado na cruz. O tempo todo. Depois é que você foi entender todo o contexto e todo o plano do conflito entre o bem e o mal e o plano da salvação. Eu não tinha noção. Eu fico pensando, né, como Deus foi dirigindo as coisas também e te trilhando, né? Porque, olha, você não abandonou o futebol, como muitas pessoas que eu conheço, porque se converteram. Sim. Né? Você abandonou o futebol por outras questões, como você contou aqui. Mas... onde você estaria hoje se você, de repente, tivesse vingado no futebol, né? Eu fico pensando mesmo nisso, não somente no futebol. Digamos que eu tenha parado lá naquele tempo, porque não me dizia nada. Eu não me vejo. Rapaz, olha, eu não me vejo... E, aliás, eu vou, às vezes, penso um pouquinho e falo, vou parar. Porque ia ser horrível. A vida sem essa verdade. Sem a ressurreição. Primeiro, não tem sentido. A vida não tem sentido, não faz sentido você ter tudo ou não ter nada, ou viver uma vida danada de ruim, porque para todo mundo é danada de ruim muitas vezes, né? Então as pessoas têm os momentos bons, os momentos ruins. Não, eu tenho um momento bom o tempo todo. Eu estou há uns 8 anos numa baixa terrível, certo? E, para culminar, semana retrasada, hackearam todas as minhas informações da imobiliária. Tudo. Arrebentaram tudo. A minha filha, quando nasceu, dos 8 meses a 1 ano e meio, só vegetou. 6 transfusões de sangue. Eu perdia o sangue todo, né? Porque uma transfusão numa outra pessoa dura um mês. Quando chegava, transfundia de novo. Então, eu sou feliz. Ou seja, você não é feliz porque a sua vida é um mar de rosas e mil maravilhas. Está tudo certo. Você é feliz porque em meio aos problemas... tem Deus. Eu só vejo Ele. Eu não vejo o inimigo agindo. Eu não vejo ele agindo. Quando eu fico agindo, ele está agindo, porque alguém me lembra. E é isso, como é que você aguenta aí? Galindo, muito obrigado por ter vindo e batido esse papo com a gente. Obrigado mesmo. E que Deus continue te abençoando, abençoando o seu negócio, abençoando a sua família. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã de novo às 11h30 da noite. Um grande abraço para você e até o próximo. Tchau, tchau.